A pergunta, bem, meia leitura não basta, é o tema geral, mas a pergunta que a gente tem feito aqui é: como é Camilo como leitor? Sim, boa. Eu sou um pouco frustrado como leitor, sabia? Porque eu leio muito todo dia, mas eu não consigo terminar meus livros. Eu tenho uma estante que tem uma prateleira inteira de livros interminados que eu tenho que retomar, né? Porque eu estou o tempo inteiro pesquisando, lendo muito Wikipédia, lendo muita matéria de jornal, ouvindo podcast, e eu tenho tido dificuldade com a leitura longa, mas eu não paro de ler o tempo inteiro, né? Então eu estou com um tempo super corrido, maluco. Se você quiser viver trabalhando com arte, de arte, você está condenado a trabalhar o tempo inteiro, e essa é a minha realidade. Então eu não consigo ter uma rotina de leitura, um espaço parado para ler. Então eu estou lendo edital, estou lendo tutorial, manual, bula de remédio, estou lendo o tempo inteiro e estou lendo coisas artísticas também, claro, né? Especialmente quadrinhos e romances baseados em histórias acontecidas, que é, dentro da literatura, meu gênero preferido. Mas eu estou um pouco frustrado, porque eu tenho tido pouco tempo para ler. Mas essa é uma frustração contemporânea. Você, mais jovem, enfim, você lia na infância, lia na juventude, lia os livros completos. E chegava até o fim, né? Aí eu lia desde as coisas voltadas bem para criança, né? Em casa a gente tinha a coleção de Monteiro Lobato, de Menino Maluquinho, as coisas de Zeraldo, tinha um monte de coisa para criança, tinha uma série de detetive, que eu não vou lembrar como é o nome do autor agora, mas era uma coleção de livros para detetive, que tinha A Droga da Obediência, enfim, literatura juvenil. Eu tinha muito acesso a isso, né? Se eu penso hoje, me parece um privilégio ter tido acesso em casa a uma variedade de leituras possíveis, muita revista, né? Eu sou de 83, então eu peguei ali o final dos anos 80, começo dos anos 90, que tinha revista na banca. Aí você comprava a revista Mad, aí você comprava a revista que discutia quadrinhos e RPG. Não era uma revista apenas de quadrinhos, mas que discutia essas coisas. Comprava Gru, não sei se vocês ouviram falar de Gru, é uma revista de quadrinhos de um espanhol chamado Sérgio Aragonés, que ele conta a história do melhor espadachim do mundo, viciado em queijo derretido. Então eu tinha acesso a muita coisa, né? E lia muito. Adulto, depois que eu entrei na faculdade, na verdade, que eu comecei a ter que ler os cabeções, e aí completar os livros foi ficando mais difícil. De vez em quando eu chego lá. Esses livros, quando você nasceu, você herda alguns livros, que eu fico pensando assim, como quando a gente nasce, já existem alguns livros que estão lá. Já tem uma biblioteca. E de algum modo a gente começa a se associar a as nossas primeiras leituras, as leituras que a gente tem herdado, né? São os livros que estão na estante. Sim. Você tem memória desses livros? Por exemplo, esses livros de detetive foram comprados para você, eles já estavam lá? Eu acho que foram comprados para meu irmão mais velho, né? E depois eu aproveitei. Mas ainda bem jovem, ainda no ensino médio, ou antes, até não me lembro exatamente o ano, eu me apaixonei por uma menina que me escreveu num bilhetinho: "Você é minha vertigem". E eu digo: "Que diabo é isso?" Ela fez: "Tem a ver com um livro de Milan Kundera, É a Insustentável Leveza do Ser. Quando você ler, você vai entender". E eu li esse livro, deve ter sido o livro que eu mais li. Eu acho que eu li esse livro, A Insustentável Leveza do Ser, umas 8 vezes. E eu continuava perguntando: o que você quis dizer com isso? Não ficou claro pra mim. Eu quero entender, né? Não entendi, mas esse é um livro que eu tenho guardado no coração, né? Com muita clareza. Descobri esse autor. Milan Kundera, eu li Insustentável Leveza do Ser, li depois um de crônicas dele, que é muito bom. Mas quem ficou mesmo como meu autor da juventude foi Ítalo Calvino, que ele tem As Cidades Invisíveis, o Visconde Partido ao Meio e o Barão das Árvores. Esses três também eu li repetidas vezes, e são livros que eu fui atrás, né? Que minha mãe tinha uma coisa de estímulo do consumo, não só de literatura, de arte no geral. Ela saía, comprava CD, a gente era da época do CD, de comprar CD, né? Ela saía, comprava CD, e todo mês tinha que ter CD novidade em casa, no mínimo, né? E aí ela às vezes comprava o que não conhecia, pra gente conhecer diversidade. Então provavelmente foi minha mãe que apresentou meu irmão ao heavy metal, e provavelmente foi minha mãe que me apresentou a música eletrônica. Então é um negócio muito fora do comum, mas ela tinha essa coisa do estímulo ao consumo da arte, que fez muita diferença na minha formação, foi sensacional. Mas se fosse para responder a pergunta objetivamente, é isso. Ítalo Calvino era o meu autor de adolescência, de infância, de tomar gosto pela leitura. Ok, é isso. Era só isso? Muito obrigado. Vencemos? Vencemos. Que bom. Valeu, Camilo.